Graça e paz, meu povo amado. Uma visão profética e rápida. A gente viu agora de noite no noticiário Israel sendo atacado pelo Irã. Mas Israel antes fez um ataque preventivo contra o Irã, destruindo os lugares que seriam de lugares para fabricar, enriquecer urânio e fabricar bombas nucleares contra Israel. Amém? Quando vemos essas notícias, como o Irã atacando Israel, é natural que muitos cristãos perguntem o que a Bíblia diz sobre isso. Embora a Bíblia não mencione o nome Irã, no contexto moderno geopolítico, ela trata de conflitos no Oriente Médio, especialmente envolvendo nações vizinhas a Israel. Vamos considerar alguns pontos. O Irã na Bíblia, o nome Irã moderno corresponde ao antigo reino da Pérsia, e este aparece muitas vezes na Bíblia. Daniel 10:13 fala do príncipe da Pérsia e menciona em uma batalha espiritual. Todos, a maioria, entende que esse príncipe da Pérsia é o próprio Satanás, que estava empatando a chegada de uma bênção. Esther 1:1, lembramos do rei Assuero, que governava a Pérsia. Amém? E Esther, judia, esposa do rei. Ezequiel 38, verso 5, Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles. Aqui é a parte da profecia sobre uma coalizão contra Israel. A gente vê, e isso aqui indica que profeticamente a Pérsia e o Irã hoje tem um papel de aliança contra Israel nos últimos tempos. Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. Nesses capítulos 38 e 39 falam de uma grande invasão contra Israel nos últimos dias. E alguns estudiosos acreditam que Gog seria um líder do norte e Magog, Pérsia, Irã, Cuxi, a Etiópia e Sudão. E outras nações também se uniriam contra Israel. Mas Deus intervém. Então sabeis que eu sou o Senhor. Está em Ezequiel 38:23. Mesmo diante de alianças contra Israel, Deus continua no controle e defende o seu povo. Amém? Jesus também falou sobre guerras. Lá em Mateus 24:6 disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Amém? Mas ainda não é o fim. Jesus nos alertou que antes do fim haveriam guerras, nações se levantariam contra nações, mas isso seria o princípio das dores. Nesses conflitos, amados, nos lembra que o mundo caminha para o cumprimento profético, mas a igreja deve manter-se vigilante e firme na fé. Nosso papel como cristão, em vez de medo, devemos ter o quê? Discernimento espiritual. Oração pela paz de Israel, como diz no Salmo 122:6. E vigilância, pois a redenção está próxima. Vigiai-vos. Está lá em Lucas 21:28. A gente pode também falar sobre outras profecias que falam praticamente o nome dessa operação de Israel: o leão se levanta. Amém? E a gente vê lá uma profecia em Números 23 e 24. Uma profecia de Balaão registrada nesse capítulo, onde ele profetizou sobre Israel e diz assim:
Eis que um povo levanta como leoa, e como leão se ergue, mas se deita, até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Números 23, 24. Essa mensagem profética combina com o cenário atual. O leão se levanta. Essa palavra profética se cumpre ao longo da história de Israel e também um alerta espiritual para os dias de hoje. Eis que a mensagem profética inspira nesse texto. É inspirada nesse texto. O leão se levanta, assim diz o Senhor. Israel, meu povo, não está esquecido. Ainda se levantem alianças e coalizões contra ti. Ainda que se levante. Ainda que o céu se agite e os homens prevejam guerras, como o leão te levantarás. Eu sou o teu escudo, sou o teu Deus, desde os tempos antigos. Como profetizou Balaão, um povo se ergueria como leoa, e como leão se levantaria. E assim será nos dias que antecedem o meu juízo. Os inimigos cercam, mas não prevalecerão, porque eu mesmo defenderei meu povo, não por armas humanas, mas com a minha mão forte e o meu juízo. E não só Israel, mas também a minha igreja, os que têm meu espírito, devem se levantar como leões, não em ódio, mas em autoridade, intercessão e fidelidade. Pois o leão da tribo de Judá já prevaleceu, Jesus já prevaleceu. Vigia, porque os rugidos do inimigo ecoam, mas o rugido do leão da tribo de Judá abala nações. Prepare-se, pois os dias são maus, mas o meu povo será guardado. Eu levantarei intercessores, profetas e vigilantes sobre os muros. Como leões, eles não temerão e falarão com ousadia, mesmo que venham as trevas. Assim diz o Senhor: eu estou levantando o leão. Não se calem, rugem em orações, em santidade, em verdade. A vitória já foi decretada. Aleluia! Profecias estão sendo cumpridas hoje. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Vigia, ora.